Olá, boa tarde. Está começando mais uma edição do Fala DF. Eu sou Catiúcia Sotomayor e você está acompanhando o mais novo telejornal local do Distrito Federal. Estamos muito felizes em oferecer a você um jeito diferente de fazer televisão. O Fala DF é um telejornal que não quer ser só mais um. Nossa forma de fazer notícia é uma novidade e você será nosso maior parceiro. Não queremos que você assista somente, queremos que você faça parte do programa, mandando a sua notícia. Conheça um pouquinho sobre o que pretendemos mostrar de segunda a sexta-feira, sempre às 13h30. Olá, agora que você já sabe, pode nos mandar uma matéria sobre qualquer assunto relevante para a sua comunidade. Nós vamos mostrar como fazer para reunir um material de qualidade para nos apresentar. Se você vai filmar com o seu celular, lembre-se de usar a melhor resolução do aparelho e sempre a câmera da parte de trás. A maioria dos celulares hoje filmam em Full HD 1920 por 1080 e isso é ideal para a TV. E mais uma dica, lembre-se de colocar o aparelho no modo avião. Se você vai, por exemplo, falar das más condições de um parquinho de diversão, procure primeiro filmar em plano aberto o local por inteiro. Depois, faça imagens mais próximas, sem usar o zoom do celular, porque isso diminui a resolução das imagens. Neste caso, apenas se aproxime da imagem para que possa filmar os detalhes de cada brinquedo que apresenta defeitos, ferrugens, etc. Depois de filmar tudo que achar interessante, você pode gravar entrevistas com pessoas da comunidade que utilizam esse espaço, reclamando, dando sugestões e até elogiando se for o caso. Se também tiver vontade de aparecer na matéria, chamamos isso de passagem. A passagem é quando o repórter aparece na imagem, dando algumas informações relevantes que por acaso não tenha em imagens ou em entrevistas. Neste caso, sugerimos que peça a ajuda de alguém que possa filmar a sua passagem. Como o celular capta o áudio de forma ambiental, outra sugestão é que fique a no máximo 1,5 metros de distância da câmera do celular. Assim, o áudio será captado com mais qualidade. Quando tiver tudo isso gravado, pode baixar tudo no seu computador e nos enviar por e-mail. Nós faremos uma edição e colocaremos no ar. No e-mail, lembre-se de nos dar todas as informações referentes a nomes, sobrenomes dos participantes da matéria, como também profissão ou função. Isso será utilizado para darmos os devidos créditos. E para finalizar, use sempre o aparelho na horizontal. Um bom trabalho! Nós queremos ver a sua história aqui. Esperamos o seu contato pelo nosso WhatsApp, 61 98211 4948, ou pelo e-mail faladfcanal11@gmail.com. Você também pode nos encontrar nas nossas páginas nas redes sociais. No Facebook é o Fala DF e no Instagram é o @FalaDF. Uma iniciativa que nos faz acreditar que o bem pode sempre existir e que a humanidade tem sim a chance de fazer mais. Uma história de superação. Quando eu nasci, minha mãe me abandonou em São Paulo, bem bebezinho, nunca tive mãe e pai. Morei 18 anos no orfanato. Saí do orfanato, fui trabalhar numa rádio, chamada Rádio de São Carlos, Rádio Progresso de São Carlos. Perdi o emprego porque eu me envolvi com as drogas e com o álcool, depois que eu saí do orfanato, até então eu não conhecia as drogas. E aí eu fiz da rua o meu mundo, né? Eu morei em São Paulo, várias cidades no interior. Eu morei em Uberlândia, Minas Gerais. Eu passei em Goiânia. Em 2010 eu vim parar em Brasília, como morador de rua. Eu conheci um pessoal que entregava comida, né? E roupa lá de noite. E em 2014 eu pedi para essa galera que eu queria sair da rua, fui para um projeto chamado Projeto Cristolândia, lá na Ceilândia. O projeto Rua Viva nasceu da necessidade de dar dignidade aos moradores de rua e usuários de drogas que não encontravam motivos para continuar vivendo. É dar dignidade para as pessoas, que essas pessoas possam estar voltando para as escolas, entendeu? Porque a gente acredita muito na educação e através da educação essas pessoas vão sair da rua.
Com o tempo elas vão querer sair da rua. É oferecer para essas pessoas um lugar, ver nas casas que temos aqui, casas de abrigo aqui, que essas pessoas possam ser abrigadas, entendeu? Diversas entidades, organizações e voluntários se uniram e partiram para a ação com recursos próprios e esforço conjunto. A necessidade de agir não podia mais esperar. A partir desse início dessas conversas, o projeto ele foi se solidificando e as as instituições parceiras, elas foram, cada uma, fazendo a sua parte, né? A Namastê, por exemplo, ela está fazendo uma sensibilização, uma abordagem junto com as pessoas em situação de rua, esse levantamento da situação de cada um, para nós podermos dar andamento ao projeto, seja com encaminhamentos psicossociais, seja encaminhamentos de saúde, ou até, como em muitos casos acontecem, que as pessoas querem simplesmente voltar para casa e não conseguem. Então, esse projeto ele vem caminhando aos poucos desde então. Várias atividades foram desenvolvidas ao longo dos anos e cada vez mais pessoas em situação de rua encontraram motivação para mudarem de vida e seguirem com dignidade. Eu vivi na rua durante aproximadamente uns 4 anos, né? E conheci o projeto através do Centro Pop, que é o Centro de Referência de Atendimento das Pessoas que estão em condição de rua, ali na W3 Norte, né? E o projeto me ajudou não só a sair da rua, né? Mas me reintegrar, né, ao ambiente social. E outra coisa, quando a gente vive na rua, a gente fica muito à mercê da solidão. E o projeto me incorporou de novo a ter um grupo, né, de referência para mim realmente voltar a me socializar com as pessoas, conversar. Eu fui a primeira beneficiada a entrar para dentro do projeto Cuidando da Vida, né? Que eu fui a primeira pessoa beneficiada a entrar para dentro de uma casa. E hoje, para mim, é um orgulho eu estar dentro de uma casa, vai fazer 1 ano já. A comunidade do Núcleo Bandeirante só tem a ganhar com essas ações que tiram as pessoas das ruas e as transformam novamente em cidadãos. A intenção nossa, inicialmente, é que esse projeto ele tenha bons frutos aqui, que ele seja muito bem arquitetado para nós vermos os erros e os acertos e que a partir de então nós tenhamos um modelo que possa ser replicado para as outras regiões do DF e, quiçá, as outras regiões do Brasil, porque esse é um problema que aflige não só a comunidade do Núcleo Bandeirante, mas várias cidades de médio e grande porte do mundo. Daqui a pouco tem mais informação para você. Eu volto já. Empresários de micro e pequeno negócio. Você sabia que a União Europeia pode pagar metade dos custos de um projeto de desenvolvimento da sua empresa? A Confederação das Associações Comerciais e Empresariais do Brasil pode investir em 2018 mais de 1.300.000 euros em atividades, pagando 50% das despesas de consultorias, qualificações e feiras de negócio, por exemplo. Nessa terça-feira, dia 22, as entidades brasileiras que executam o maior programa de cooperação internacional para a América Latina, o Ao Invest 5.0, se reuniram para falar de casos de sucesso. O objetivo do programa, que conta com recursos da União Europeia, é combater a pobreza e melhorar o perfil das micro e pequenas empresas, para que possam crescer e até chegar ao mercado internacional. E é a oportunidade de que os empresários brasileiros ligados às nossas associações comerciais possam, em conjunto, ter pela primeira vez uma participação efetiva em eventos onde o Ao Invest banca 50% de suas despesas. A Cainco, da Bolívia, líder do consórcio na região, foi representada por Daniela Parada, chefe de gestão de projetos. Participaram também representantes da CNI, do Sebrae do Pará, da Sintecal e da Federação das Associações Comerciais de Santa Catarina. O principal resultado que nós temos é o aprendizado. Então, acho que foi um aprendizado e o enriquecimento que nós tivemos de trabalhar em conjunto com outras organizações. Esse networking foi muito valioso para levarmos experiências que já foram exitosas para dentro da Sintecal e transmitirmos também outros conhecimentos. Além disso, isso é claro que não teria muita valia, porque seria uma coisa
somente interna, mas isso o que resultou em benefício para as empresas. Então, esse aprendizado, ele acabou voltando para as empresas com novos serviços, com outra maneira de trabalhar com as empresas. Nós estamos podendo capacitar melhor as empresas para que elas possam melhorar produtos, o próprio design do produto, melhorar a gestão das empresas, para que elas possam acessar o mercado internacional e exclusivamente, né, o mercado europeu, que é um mercado que precisa de uma melhor qualidade desse produto. Os resultados foram apresentados ao ministro conselheiro da União Europeia no Brasil. Segundo ele, cada euro investido no Alinvest consegue movimentar 5 euros em negócios inovadores. A União Europeia, sim, tem a vontade, através desse programa, de facilitar o mais possível a participação das empresas no nível local. Então, sim, senhor empresário, senhora empresária, participem. É fácil, é alguma coisa bastante útil, e eu acho que os exemplos, os retornos que temos demonstram que esse apoio pode ser fundamental no desenvolvimento do seu negócio. O trânsito da saída norte melhorou após a liberação da primeira parte da obra do trevo de triagem. Sem fazer alarde, o GDF já liberou o primeiro trecho das obras de acesso à saída norte. Moradores do Lago Norte e cidades como Sobradinho, Planaltina já sentem a diferença no tráfego, que ficou mais fácil, tanto para quem vai em direção à saída norte, como de quem vem para o lado sul. A intenção é dar mais agilidade e fluidez no trânsito para os mais de 100 mil veículos que trafegam todos os dias pela região, principalmente para os moradores de Planaltina, Sobradinho e Lago Norte. Apesar de ter sido a primeira inauguração oficial de estrutura do trevo de triagem, o DER-DF indica que outros 8 viadutos já estão prontos e aguardam liberação. A previsão é que até o fim de 2018 toda a obra esteja pronta, incluindo 16 construções como pontes, viadutos e túneis. Daqui a pouco nós voltamos com mais informações sobre o Distrito Federal. Depois do intervalo, vamos receber o nosso comentarista da língua portuguesa, professor Diego Amorim. Até já! E o professor Diego Amorim, nosso mestre em língua portuguesa, está aqui hoje no estúdio para responder dúvidas dos telespectadores. Boa tarde, professor. Boa tarde, tudo bem? Então, o que a gente pode começar falando antes de chamar as questões dos telespectadores? Não, na verdade, tem uma novidade boa aí, como a gente diz assim, uma novidade aqui novidade excelente, porque aqui nesse mesmo canal, segura a mão aí que nós vamos ter um programa especial para concurso público e Enem, concurso em geral, Brasil inteiro. Vai ser show de bola, segura a mão, que a gente tem mais informações depois, tá? É só isso. Obrigado. Então tá, agora a gente vai ouvir as perguntas da Bruna e da Márcia, alunas do ensino médio, que mandaram algumas questões pelo WhatsApp. Opa, vamos lá. Boa tarde, professor Diego. A gente tem algumas dúvidas de português hoje. E a primeira é a diferença entre as expressões a princípio e em princípio. E a segunda eu queria saber o que é pleonasmo. Vixe Maria, já pensou se eu não sei disso? Não, tô brincando, olha só. A princípio e em princípio são duas expressões completamente diferentes. Ela funciona da seguinte maneira. A princípio significa dizer inicialmente. Então eu vou dizer assim, olha, a princípio a gente pode ir na sua casa. Inicialmente a gente vai na sua casa e depois de lá vamos a outro lugar. Aí é a princípio porque inicialmente. Agora, em princípio significa em tese. Então, na teoria. Então você fala assim, e aí, a gente vai almoçar na sua casa? Eu falo, em princípio sim, quer dizer, em tese tá tudo combinado. Eu não posso almoçar a princípio porque eu não vou almoçar inicialmente na sua casa. O almoço é lá e pronto. Então as expressões são diferentes. Quanto a pleonasmo, pleonasmo é tranquilo. Pleonasmo é uma figura de linguagem que a gente chama de pleonasmo vicioso, ela tem um sobrenome, que é repetir uma informação desnecessariamente, subir para cima, descer para baixo, entrar para dentro, pegar com a mão, chutar com o pé, hemorragia de sangue, repetir de novo. Tem gente que fala assim, olha, vou repetir de novo para você entender. Repetir já é de novo, então é uma informação desnecessária. Por exemplo, há 10 anos atrás, se já é há 10 anos, já é atrás. Você vai ter que escolher uma das duas. Ou você usa a, ou você usa atrás. Tudo bem? Os dois juntos não tem como.
Professor, chegou aqui uma mensagem também pelo WhatsApp, a pessoa não se identificou, mas ela pergunta, me ajude a entender melhor o uso da crase diante de nomes de lugar. Ah, bacana. Crase diante de nome de lugar. Crase, na verdade, a gente tem que botar na cabeça o seguinte, crase é a junção de dois As. Um A preposição com um A artigo ou pronome. Quando eu tiver dois As, eu tenho crase. Se um dos dois As não aparecer na frase, eu não posso ter crase. E se um dos dois for facultativo, facultativo. Agora, quando ela falou antes de nomes de lugar, bom, fácil, basta você usar a seguinte regrinha que todo mundo já usa. Eu estive em, por exemplo, eu fui à Bahia, então eu estive na Bahia. Então se já fui à Bahia, já tem o primeiro A, que quem vai, vai A. E eu estive na Bahia, porque a palavra Bahia aceita o A. Então para nome de lugar, a gente tem que prestar atenção se este nome de lugar aceita ou não o artigo A. Então eu estive na Bahia, contrário de dizer estive em Goiânia. Então, se eu fui a Goiânia, não tem crase, porque eu estive em Goiânia. Goiânia não aceita o artigo A, portanto, não vai ter crase. Pelo Facebook, a Hilda Flor de Maio pergunta, pede, na verdade, ensine o pessoal do Face a usar vírgula, ponto de exclamação, interrogação e crase. Bom, Hilda Flor de Maio azuis aí do Roupa Nova, deixa eu te falar uma coisa. Como é que eu vou te ensinar? Eu vou ensinar o Facebook a usar a exclamação. Você está certa. Eu também acho que todo mundo devia ter um cuidado maior com a língua, colocar lá ponto de exclamação, usar corretamente a crase, prestar mais atenção. Mas é um veículo muito rápido, as pessoas querem informar rapidamente as outras. E quando escrevem, raramente corrigem, de vez em quando esquecem uma palavra ou outra. A ideia é parar um pouco. Vai fazer alguma coisa durante uns 2, 3 minutos e volta para reler o que vai escrever antes de publicar. Geralmente dá certo. Geralmente você usa exclamação e interrogação correto. A Mônica Kondziokova mandou uma mensagem perguntando, e o etc? Tem ponto? Usa o E antes do etc? Na verdade, não. O etc. é uma palavra muito legal, porque etc. significa dizer e o restante, e os demais. Então já tem o E, do et cetera, em latim. Já tem o E, então não se usa E de novo, para não ficar uma repetição. Não tem vírgula antes, você pode usar direto. Eu posso colocar, comprei carro, moto, ônibus, etc. Sem vírgula, sem E, sem nada. E tem que ter um ponto depois, porque etc. é uma sigla, não é uma palavra. Então tem que ter um ponto depois. Portanto, se você tiver uma vírgula a ser usada depois do etc., você vai botar o ponto da sigla mais a vírgula para poder continuar a sua frase. Normal. Se for no final da frase? Se for no final da frase, um ponto é suficiente. Exatamente. A gente também recebeu outra mensagem aqui perguntando sobre a diferença do porquê com acento e o porquê sem acento. A Clarice quer saber. Clarice, porquê é muito doido. Ó, Clarice, porquê comigo é uma coisa muito louca. Porque todo mundo ensina porquê como 4 elementos. Na verdade, porquê são 2 elementos. O primeiro elemento ele é interrogativo, aquele que pergunta. Então, se você fizer uma pergunta com o porquê, essa pergunta, esse porquê, é separado. Ele tem 2 vocábulos. Se você estiver explicando, dando o motivo de algo, que é a causa, ou mesmo a finalidade de alguma coisa, esse porquê é junto, tá? Então, olha, se eu perguntar, o porquê é separado. Se eu explicar, o porquê é junto. Aí você fala assim, e os acentos? Acento é uma regra de acentuação. O porquê vai ter acento quando for separado em 2 vocábulos, na verdade o que vai ter o acento, quando ele estiver perto de sinal de pontuação. Então, no final, se eu disser assim, você me fez essa pergunta por quê? Ele vai estar perto do sinal de pontuação, tem acento, interrogativo, separado. Ou mesmo uma vírgula, por quê, Catiúcia? Você vai me fazer outra pergunta? Então tem uma vírgula ali depois, o porquê tem acento. Nada desse negócio de começo de frase, não. E o outro, que é o junto, vai ter acento quando ele for um substantivo, ou seja, tiver com artigo ou pronome. Seu porquê não me importa, o porquê que ela me deu não é interessante, esse tem acento porque é um substantivo. Oxítono terminado em E tem acento. Gustavo quer saber, professor, quando eu posso usar através de e por meio de? Olha, tecnicamente falando, você só vai usar através de se for meio físico. Então, ele viu através da parede, por meio da janela, ele entregou a coisa através da cortina, quer dizer, ele atravessou a cortina. É meio físico. Então, se você estiver escrevendo alguma coisa, que você deu um recado por meio de alguém, você vai usar o por meio de, por intermédio de. Então, repara, se for meio físico, através. Mandou flores através do motoboy. Não tem como, só se você atravessou o motoboy com as flores. Você mandou as flores por meio do motoboy. Então, por meio de é o meio não físico e através de o meio físico. Inclusive, em redações de concurso, eles estão cobrando bastante isso, hein? A Joana quer saber quando eu uso eu e quando eu uso mim. Vixe, Maria.
Quando eu uso eu, na ideia central do eu é a seguinte: o eu frase, se ele for necessariamente sujeito. Então vamos lá devagarzinho. Se ele for sujeito, o eu pode ser usado na frase. Então se você disser assim, pegue este prato para eu guardar. Quem vai guardar sou eu, então eu digo, pega este prato para eu guardar. Eu é o sujeito. Agora se eu disser assim, pega esse prato para mim. Esse mim não é sujeito, eu não vou fazer nada com ele. Então você usou o mim. Grande erro que todo mundo comete. Se eu disser assim, para mim, estudar é fantástico. Aí você fala assim, para mim estudar, professor, não existe. Calma. É porque quando se ensina assim, mim é índio, mim não conjuga verbo, se esquece de falar que ele pode estar do lado do verbo, basta que ele não seja sujeito. Desloca a frase. Se você conseguir tirar o para mim e a frase se mantiver ainda correta, é porque era para mim, não para eu. Ou exemplo, para mim estudar é fantástico. Então tiro para mim. Estudar é fantástico. É uma frase que deu certo. Então o para mim tá certo. Bota uma vírgulazinha lá para ficar. Para mim, estudar é fantástico. Agora, se eu disser assim, para eu estudar, cale-se. Então eu vou tentar tirar o para eu. Estudar, cale-se. Não deu certo. Então o eu é obrigatório porque ele é o sujeito do estudar. Tá ótimo. E agora, para concluir, como que foi o concurso da PM? Vixe Maria, concurso da PM. Foi excelente a aplicação do concurso da PM. A IADES fez um bom trabalho, não houve, por exemplo, grande coisa sobre fraude, sobre alguma confusão que teve. A prova em si, todo mundo está falando que todas elas as questões estavam de nível de mediano para baixo. A parte de português foi muito fácil, 8 questões fáceis. A de redação era o esperado, perguntou competência, na verdade nem competência, o papel do policial militar no combate a crimes contra a dignidade sexual, quer dizer, uma coisa que o aluno já tinha estudado sobre isso. E a parte de legislação também não teve novidade nenhuma. A novidade foi inglês, também foi um inglês fácil, todo mundo estava com medo, mas caiu um inglês mais tranquilo. Nota de corte para homem, nesse geralzão, porque são 3.600 redações que vão corrigir no geral, 3.100 para homem, 500 para mulher. Para feminino. Para homem, a nota de corte deve ficar entre 39, 42 por aí. E para mulher, de 42 a 44, mulher é sempre mais inteligente que homem, né? Verdade. Professor, e para concluir, de verdade agora, a gente te espera de novo, então, algum outro dia, essa semana ou semana que vem aqui no Jornal, certo? Tranquilo, estou sempre à disposição de vocês. Obrigado. Tá ótimo, então. Muito obrigada. Mais de 7 décadas se passaram, mas as lembranças de um dos maiores conflitos bélicos da história, que alterou a geopolítica mundial, ainda fervilham na memória dos sobreviventes. E alguns desses ex-combatentes brasileiros foram homenageados ontem. Há 73 anos, no mês de maio, as Forças Armadas comemoraram o Dia da Vitória. Foi nessa época que os alemães se renderam, dando fim à Segunda Guerra Mundial. O Brasil enviou mais de 25 mil soldados para a Europa. 3 mil ficaram feridos e houve mais de 450 baixas. 20 mil alemães foram capturados pelas tropas brasileiras. Em homenagem aos nossos pracinhas que lutaram na Segunda Guerra, italianos realizam todo ano festas dedicadas aos bravos soldados que cruzaram o Oceano Atlântico para enfrentar o nazismo, cantando em português a canção do expedicionário, hino da Força Expedicionária Brasileira, a FEB. Apesar de tímidas, as manifestações no Brasil também ocorrem. No dia 22, na Associação de Ex-Combatentes do Brasil, sede Brasília, militares e civis se reuniram para celebrar o período histórico. A sensação, sem sombra de dúvidas, é honra. É honra por estar vestindo o uniforme que os nossos heróis da Segunda Guerra Mundial utilizaram. Esse é um uniforme brasileiro e, como eu disse, é uma honra estar utilizando ele. A missão da instituição, criada e mantida por ex-combatentes da Força Expedicionária Brasileira, é cuidar dos interesses comuns e coletivos dos pracinhas e seus descendentes, com atividades de assistência sociocultural, entre outras ações. No DF, há cerca de 50 ex-combatentes ainda vivos. Durante a cerimônia, além do registro da importância dos soldados brasileiros na guerra, foram feitas várias homenagens a pessoas que têm ajudado a associação. A ideia é fazer com que esta casa
apareça, que o nome dela se destaque, se desenvolva, e sempre em mente que temos que preservar essa memória, essa memória e esse trabalho bonito dos ex-combatentes. A associação também mantém o Museu Casa da Memória dos Ex-Combatentes, com uma exposição permanente de fotografias, artefatos, utensílios, roupas e documentos sobre a participação dos pracinhas brasileiros na guerra, além de obras de artes produzidas pelos ex-combatentes e uma biblioteca temática. Como parte das comemorações, até o dia 2 de junho está aberta ao público uma exposição especial de plastimodelismo do grupo Ratos de Hangar, com entrada gratuita e visita guiada. Nós ficamos assim contentes, sensibilizados, porque notamos que as pessoas não esqueceram. Elas não esqueceram o que nós fizemos há 70 e tantos anos atrás. Então, e continuam mantendo. E esta casa aqui, essa associação, é uma das que mantém viva, dia a dia, hora a hora, minuto a minuto, a história da Força Expedicionária Brasileira e de todos esses combatentes, e também da Marinha, da Aeronáutica, e, enfim, do povo brasileiro. Esta casa é em homenagem, na verdade, a todo o povo brasileiro, seja civil, seja das Forças Armadas. Muito obrigada pela sua companhia. Até amanhã, às 13h30.